A gente agora vai falar sobre relacionamentos abusivos. Aqui com a gente Thaís Areide, ela é nutricionista e também escritora. Dor em Arte, Abraços que Ferem. Thaís, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando hoje com você, batendo um papo rapidinho sobre essa temática muito importante nos dias de hoje. Quando a gente está falando de relacionamentos abusivos, a gente precisa, assim, contextualizar esse período de pandemia. A gente pode ter ouvido relatos de que a violência contra a mulher reduziu nas ruas, tá? Mas aumentou dentro de casa. Números alarmantes, tá? Aumentou o convívio, a mulher mais tempo dentro de casa, o companheiro, a companheira também dentro de casa por mais tempo. Isso acabou ali acirrando mais os anos, infelizmente, aumentando aí esse índice que nem justifica, né? A gente não tem uma explicação para isso, mas infelizmente existe. Quando você fala Dor em Arte, Abraços que Ferem, o que as pessoas vão encontrar aqui nesse livro? O livro é dividido em crônicas, certo? Então, quando eu tive a ideia de trazer o Dor em Arte, o livro ele é muito ilustrado, né? Vocês vão encontrar muitos recortes, né, de trechos, algumas pinturas, desenhos. Então, meio como uma forma de colocar para fora as dores que algumas pessoas sentem e não conseguem nem muitas vezes identificar o porquê que estão sentindo aquilo. Porque relacionamento abusivo é uma coisa que foi muito naturalizada, essa violência psicológica é naturalizada na nossa sociedade. Então, é meio que traduzir de onde está vindo essa dor para que ela consiga identificar se ela está passando ou não por aquela situação. É mais ou menos por aí. Porque há isso também, né? Quando a gente fala que, em relacionamento abusivo, a gente tem um outro problema que às vezes é a dificuldade de se identificar esse relacionamento abusivo. O que a gente poderia trazer de pontos que dificultam, assim, pela sua experiência, que você ouve de relatos, que assim, as pessoas não conseguem ainda perceber? Muitas vezes esse padrão disfuncional vai passando de geração em geração pela família. Então, a falta de contato com um relacionamento, né, que seja saudável para a pessoa identificar o que é um padrão doentio e o que é um padrão saudável. Tá. Então, muitas vezes aquela geração já veio de um avô e de uma avó que tinha um relacionamento parecido. Ou seja, já conviveu com aquilo, já viu aquilo, Isso. Já esteve no mesmo ambiente daquilo durante muito tempo e aquilo ali ficou como bagagem, como sendo a referência. A referência. Então, a falta de referência muitas vezes dificulta bastante eu saber essa diferença do que é saudável e do que não é, do que eu posso tolerar, do que eu não posso. Por exemplo, praticamente falando, é o quê? É uma forma agressiva de falar, é uma repreensão, por exemplo, a criança, sei lá, o adolescente, ele cresceu vivendo e vendo, por exemplo, o avô recriminar a avó por determinados atos, colocando ela para baixo na frente dos netos. Então, assim, a criança ainda não tem essa capacidade de diferenciar. Para ela ver aquilo ali durante um longo período da vida, é normal. Ela vai colocando como normal, é isso? Exato, mais ou menos por aí. Não quer dizer que, por exemplo, a gente possa pegar um exemplo que sirva para uma pessoa, mas eu não passo por isso, então meu relacionamento não é abusivo. Não, é tudo muito subjetivo. O que talvez se encaixe em uma relação para mim, talvez não se encaixe num relacionamento abusivo que você passa. Então, são N tipos de relatos, né? A gente vai, aos pouquinhos, desmistificando e destacando mesmo ao longo do livro. Por exemplo, existe uma escala hoje para você identificar, porque o feminicídio é o ápice já, né, desse tipo de violência. Quando a violência é física, é muito mais fácil da pessoa identificar, porque é físico. Sim. Ela deixa marcas. Mas o que deixa marcas ali na alma da pessoa, que muitas vezes ela não tem energia mais para fazer nada, como é que o outro vai reconhecer que ela está passando por um relacionamento abusivo, que ela está passando por uma violência psicológica? Psicológica, financeira, moral, patrimonial, sexual, né? Porque passa por muitos. Então, tem uma escala. Começa daqui e o último estágio é o feminicídio. Fatores pequenos, por exemplo, na hora de você não permitir que o outro ele use uma roupa que queira, porque você está sempre julgando, para que essa roupa? A roupa está curta, o batom está vermelho.
existe uma diferença entre, porque as pessoas sempre dizem, você vai ter que ceder. Em qualquer tipo de relacionamento que você estiver, você vai ter que ceder. Só que, por exemplo, você está com uma roupa clara. Aí eu digo, troca essa roupa, porque eu não gosto de você de roupa clara, eu só gosto de você com roupa escura. Então isso não está me prejudicando em nada, o fato de você estar com roupa, né, por uma simples cor. Ah, você não é mulher para sair para trabalhar, você vai ficar em casa e só cuidar dos seus filhos. Se isso for uma escolha sua, tudo bem. Mas outra pessoa de fora, né, que não seja você, não pode te intimar a viver uma vida de uma forma que você não escolheu. Ou seja, preciso, por isso que você está falando, Thaís está falando, gente, da subjetividade do assunto, tá? Então, assim, o que para uma pessoa você pode enxergar como, olha, ela não trabalha porque ele falou para ela não trabalhar. Tá, mas é o que ela quer? Ela está feliz assim? Ou ela está escondendo? Ou aquilo ali é uma máscara de felicidade, né? Que na verdade ela não está feliz. Na verdade, vai ter que haver a sinceridade muito grande dessa felicidade, dessa aceitação, ou que ela está fazendo aquilo ali por pressão. Porque você trouxe esse exemplo da roupa, da cor da roupa, e assim, quando a gente ouve falar em esse exemplo que eu dei, por exemplo, de uma roupa curta, de um batom vermelho, esse é o comum, tá, gente? Esse é o que geralmente a gente ouve falar, que é aquele que está muito relacionado à culpabilidade, à vulgaridade, é como se acontece um estupro, porque a culpa é da mulher, porque ela voltou àquela época, porque ela estava passando por ali, porque ela saiu sozinha, ou seja, sempre tolhendo de alguma forma. Mas esse exemplo, que é difícil de você identificar como sendo de abuso, é um alerta importantíssimo. Não precisa você estar usando uma coisa assim que você esteja... que seja um rótulo de críticas, né? Que seja o lugar comum, mas é uma cor de uma roupa, sei lá, ou alguma coisa inofensiva dentro de casa. E assim, outra coisa que eu gostaria de destacar é que é algo muito suave, sabe? A pessoa diz, mas eu estou fazendo isso para o seu bem. Ninguém, sabe? Vamos aqui conversar, tal, e você não vai percebendo o abuso, porque muitas vezes ele é suavizado. Ele é muito envolvido em muitas palavras de amor e de cuidado, e você começa meio a ficar confusa, né? No meio dessa situação toda. Por isso que cada dia que passa, né, meio que o abuso ele vai evoluindo e fica mais fácil de você identificar que você está num relacionamento abusivo, porque ninguém vai chegar numa relação te tratando mal. Porque você, né, em primeiro instante você não está apaixonada, você não está amando a pessoa, então é muito mais fácil de você dizer, olha, isso aí não vai me conquistar não. Então no começo sempre vai ser envolvido, né, em muito cuidado, em muito zelo, até você meio que cair nas presas, porque acaba sendo um comportamento de um encaixe perfeito. A vítima geralmente é uma pessoa com a característica mais carente, sabe? Que vê aquela pessoa como um porto seguro, e essa pessoa chega como um momento de proteção, né? De geralmente dizer que vai sustentar, né? Esse relacionamento vai dar tudo que você nunca encontrou. Então, geralmente é um relacionamento, sabe? Aquela coisa que a gente chama, né? Da paixão, do envolvimento, para você ficar preso realmente naquilo ali. Você é escritora, né, Thaís Arede? A gente já está falando aqui do livro, Doe em Arte, Abraços que Ferem, mas também como nutricionista, quando a gente, não dá para deixar de fazer essa pergunta, que acaba também compondo um relacionamento abusivo, essas questões ligadas à alimentação dentro de casa. Às vezes, olha, não come isso, você não deveria comer isso. Até dentro do próprio relacionamento abusivo, eu tenho uma diferença, uma modificação nesse comportamento alimentar. Mulheres que passam por comportamentos abusivos, né? Por relacionamentos abusivos, elas tendem a ter um mau comprometimento, vamos dizer, com a alimentação. Então, acaba descontando mais na comida, tem algumas que acabam comendo mais, como uma forma de escape, tem outras que acabam comendo menos. É comprovado também que mulheres que já passaram por algum tipo de violência sexual, elas tendem a, inconscientemente, a desejar ter o corpo mais forte, fora desse padrão, né, de beleza, como uma forma de não se sentir desejada. Certo.
Então, são assuntos que parecem tão distantes, mas estão assim, intimamente ligados, bem intercalados. Estão entrelaçados. Thaís, eu queria te parabenizar pelo livro, tá? Porque eu acho que assim, esse alerta ele precisa estar em várias versões mesmo. A gente vê vídeos pelas redes sociais, agora é livro, palestras, lives, enfim, eu acho que é importantíssimo. Mas eu acho que a gente acabou deixando uma porta aberta para a gente voltar para abordar esse assunto específico. Alimentação, relacionamento abusivo, porque eu acho que a coisa está fugindo um pouco, um pouco não, está fugindo um pouco muito do controle. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço. Não sai daí que Utilidade Pública volta já depois do intervalo.